seguinte, eu não queria que essa aula de hoje fosse um monólogo, né? Eu não queria ficar falando sozinho aqui, passando conteúdo para vocês. Eu gosto dessa interação e eu acho que mesmo de modo remoto, né, online, como nós temos uma turma um pouco mais reduzida, aqui não é uma turma tão grande assim, a gente pode discutir um pouquinho aí. Então, quando vocês quiserem, fiquem à vontade. Pode ligar o áudio, pode me interromper aí, que comigo não tem isso não. O meu negócio é que vocês saiam daqui entendendo, né, e sem dúvidas acerca do assunto que a gente vai discutir, né? Então, professor Rafael, só me lembra que essa disciplina é a disciplina de pedagogia dos esportes, correto? Correto, Pedagogia dos Esportes. Pronto, perfeito. É que eu fiquei com aprendizagem motora na cabeça aqui, mas é pedagogia. Então, show de bola. Deixa, pessoal, só eu compartilhar aqui a minha tela com vocês, tá? Vamos compartilhar os slides aqui com vocês, para que a gente possa iniciar, tá bom? Professor Bruno, eu estou gravando já a aula, viu? Show de bola. Fique à vontade, professor, pode gravar, que pode ser que daqui a alguns anos essa aula valha milhões e só o senhor tenha ela gravada. Então, pessoal, a ideia hoje é o seguinte, é a gente discutir um pouquinho sobre o processo de treinamento, né, de jovens atletas. Então, essa temática, ela é extremamente relevante, né, ela é extremamente importante, porque na educação física, via de regra, pessoal, a gente acaba falando muito sobre, quando a gente entra, né, no meio esportivo, digamos assim, a gente vai falar sobre o treinamento esportivo, a gente se preocupa muito com ações assim de esporte de alto rendimento, né? A gente se preocupa muito com o final, né? Com o atleta pronto. Então, como é que eu vou treinar esse atleta? Qual é o método de treinamento que eu vou utilizar? Eu vou utilizar treinamento de força, pliometria, fazer treino de velocidade, de resistência e tudo mais, e a gente esquece de uma coisa extremamente importante, que até esse atleta ele se tornar um atleta de alto desempenho, ele passou por todo um processo de formação, né? Ele passou por todo um processo de aprendizagem, de formação motora, né? De aquisição de habilidades, e que nós, profissionais de educação física, temos que compreender isso e tentar entender como é que a gente vai formar esse atleta, como é que a gente vai formar esse sujeito para que ele venha a ser um atleta de sucesso lá na frente, né? Então, meio que nessa linha, né, de raciocínio, nessa pegada aí que eu quero trabalhar com vocês. Então, a gente precisa compreender algumas coisas, né? Todo o processo de formação atlético, né, ele vai começar lá na infância, né, ele vai começar lá atrás, e a gente vai ver que existe uma relação, né, muito interessante entre o que os autores que trabalham com essa temática, eles colocam. Vocês vão ver que muito do que eu vou falar aqui, vocês vão conseguir fazer um link com as disciplinas de desenvolvimento motor, de aprendizagem motora, e aí a ideia é a gente ir relembrando um pouco desses conceitos. Então, a primeira informação que é relevante, né, que a gente deve ter, e só para ficar claro, professor Rafael, ao momento que o senhor quiser contribuir com algo, fique à vontade também, tá? Lembre-se que você é quem manda aqui. Beleza, Então, beleza. a gente tem que entender o seguinte, que o momento da infância, né, ele representa o estágio mais ativo da vida humana, né? Ou pelo menos representava, né? A, a infância de hoje em dia, realmente, ela é bem diferente da infância que a gente encontrava há alguns anos atrás, né? Alguns momentos atrás. Mas, ainda assim, é um momento em que o sujeito, ele precisa adquirir muitas habilidades, né?
Então, quando a gente vai lembrar lá de tudo que um indivíduo ele adquire na primeira infância, né, que ele aprende de movimentos, né, que ele aprende a andar, que ele aprende a pular, que ele aprende a fazer várias coisas ali, pensando nessa questão motora, é um momento em que nós estamos extremamente ativos, né? E quando a criança ela cresce mais um pouquinho, né, ela entra ali na segunda infância e tudo mais, ela começa a se envolver em práticas esportivas, né? E se não práticas esportivas estruturadas, ela começa a entrar em jogos, né, em brincadeiras, e dentro desses jogos e brincadeiras, entre as próprias crianças, existe um caráter de competição, né? Eu acho que todo mundo aqui deve lembrar, por exemplo, quando eu era criança, e eu estava ali na segunda infância, né, sei lá, com 7 anos de idade, eu estava na primeira série e sempre tinha o joguinho ali no recreio da escola, entre a primeira série A e a primeira série B. Então, esse caráter de competição, né, é algo que estimula boa parte das crianças, né, na prática esportiva e competitiva. É óbvio, a gente não deve confundir, né, o caráter de aventura, né, o caráter competitivo de uma atividade com pressão exacerbada para que uma criança tenha desempenho esportivo. São coisas diferentes, né? Mas a característica de competição ela é inerente à criança desde o início. Só que, quando a gente pensa em como lidar com uma criança, né, no seu processo de treinamento, no seu processo de formação, a gente precisa entender o seguinte: as crianças, elas não são adultos em miniatura, né? Então, a forma como a gente vai lidar com uma criança e a forma como a gente vai apresentar, né, um modelo de treinamento para desenvolver um atleta mais jovem, né, ele não pode ocorrer da mesma forma que a gente faz com um adulto. E se vocês pararem para pensar bem, essa essa fala ela é muito importante porque assim, quando vocês vão observar a forma como as escolinhas trabalham, né, como os centros de treinamento, né, de alguma modalidade, eles trabalham com criança, e aí eu gostaria até da participação de vocês, se vocês virem algo diferente do que eu vou falar, o modelo de treinamento parece muito com o treinamento que é feito com adultos, né? A diferença é que eles diminuem um pouquinho a quantidade de exercício, né? Se ele coloca uma criança, sei lá, uma criancinha que está jogando futebol, para pular um cone, para pular alguma coisa assim, ele bota um conezinho menor, ou alguma coisa assim, mas parece bastante com os modelos de treinamento adulto, né? Ou eu estou errado, assim, ou alguém pelo menos vê algo diferente, que é Não, a opinião certeza, de vocês. certeza, professor Bruno. Eu não posso falar com tanta propriedade, mas eu moro aqui em frente à escolinha Paris Saint-Germain, e quando era possível, né, visualizar essas aulas, eu encontrava, né, encontrava não, me deparava com o treinamento delas, e é muito similar a crianças, né, adolescentes, de tal forma que são só mudadas algumas coisas. A gente percebe porque quando há competições, eles comentam, né, durante o jogo, e toda semana dá para a gente ter uma noção do treinamento de crianças menores para algumas crianças um pouco mais maiores. É nítida essa diferença. Uhum. Mas Perfeito. a semelhança é bem idêntica. Perfeito, perfeito. E assim, baseado nisso, né, no que a gente vê, eu dei o exemplo do futebol, mas eu falo por várias modalidades esportivas. Gente, eu fui atleta de judô a vida inteira, né? Então eu lutei a vida inteira. E a mesma coisa que eu fazia quando eu era criança, eu fazia quando eu era adulto, né?
Só que a diferença era que a intensidade era diferente, você é adulto, né? A forma como você faz é um pouquinho diferente, mas o modelo que é apresentado é o mesmo. E aí a gente, nós como profissionais, né, da educação física, a gente enche a boca para dizer assim, olha, mas nós somos profissionais da educação física, a gente entende que todo mundo deve ter uma prescrição de treinamento diferenciada, individualizada, e não sei o quê, mas por que que a gente, quando vai trabalhar com esse lado do esporte, né, quando a gente vai trabalhar com a elaboração, né, de sistemas de treinamento, a gente não modifica isso de acordo com os grupos, né, que a gente está trabalhando? Por que que a gente só repete modelos que muitas vezes a gente viu, né, quando a gente era atleta ou algo do tipo, e nunca tenta entender por que que aquilo é daquela forma? Então, é uma crítica que eu faço, que é algo que a gente precisa refletir um pouco, né? Então, de acordo com o Bompa, né, ele fala que o treinamento, para que um atleta ele seja um atleta de bom nível, né, para que ele possa ser um atleta que tenha uma grande vida útil e que tenha um bom nível na vida adulta, ele deve começar na infância, né, para que haja uma progressão sistemática, né, e um desenvolvimento tanto do corpo como da mente dos atletas para que eles possam atingir excelência. E a gente sabe disso, né? A gente sabe que os atletas eles precisam ter uma formação, né? Eles precisam iniciar lá na categoria de base para que depois eles possam vir a ter sucesso. Só que a grande questão aí é a seguinte: como é que a gente vai fazer isso, né? O que é importante? O que é que a gente precisa trabalhar? Então, antes da gente entrar em cada fase de treinamento, né? Em cada fase, na verdade, eu não digo nem em cada fase de treinamento, eu falo em cada fase sensível de treinamento, né? E vocês vão entender um pouco mais à frente na aula o que é uma fase sensível de treinamento. Eu gosto de destacar os principais erros que são cometidos, né, no treinamento desses jovens atletas, né? Então, tem um termo que é muito utilizado, que a gente utiliza dentro do esporte, né, que a gente utiliza na pedagogia dos esportes, na aprendizagem motora, que se chama especialização precoce, né? E aí eu pergunto para vocês, gente, vocês têm claro, é claro para vocês o que é esse conceito, né, de especialização precoce? Se alguém gostaria de contribuir dessa forma, ou queria falar algo sobre isso? Professor, Oi. satisfação, meu nome é Luiz Felipe. Opa. Bom, eu já estou na área, né, no mercado, e como eu vim primeiro da licenciatura, esse termo eu já vim refletindo sobre ele desde a licenciatura. Eu sou professor também de futebol, e é a coisa que eu mais evito nas minhas aulas, especializar. É o momento de experimentação, é o momento de ampliar repertório motor, o momento da criança também brincar. Por que não brincar, né? Porque tem técnicos que pensam que é um erro a criança brincar e não. Porque se for só algo que nem aquele negócio mais engessado, vai ser o adulto em miniatura. E não é o momento disso. E não é o momento disso. Então, o que eu penso sobre isso? Especializar precoce é eu fazer algo que a maturação da criança não permite que ela faça e nem ela compreenda o processo refletir minimamente. Eu posso citar até um caso de uma ocasião do Flamengo, em qual a criança, a gente tem um ditado assim muito popular que fala fraldinha, né? Que as pessoas gostam muito de falar. Mas só pra galera que não é do futebol, os fraldinhas são os sub-10 ali, né? Abaixo de 10 anos de idade, 8 abaixo anos. De 7, abaixo de 7. Abaixo de 7, né? Abaixo de 7. Eu sou professor do sub-7, sub-9 e sub-11. Então, assim, chegou um aluno, né, pra mim, de 3 anos e meio. E a qual, assim, 3 anos e meio. Aí eu falei pros pais, e fui muito honesto, levei até, assim, de certa forma,
Porque a gente tem que falar para a pessoa que gera a escolinha que a gente tem que saber até onde pode trabalhar com uma determinada criança. Eu falei, olha, aqui a gente pode fazer o trabalho com essa criança até determinado ponto. Por quê? A maturação não significa que ela não está sendo, não está ficando madura aos poucos, mas a maturação não permite que ela compreenda, por exemplo, que eventualmente não vai precisar, não vai poder usar a mão. Então, tipo, a gente até tentou inserir a criança na atividade, mas elas não compreendem. Os meninos que tentavam corrigir elas direto, porque, por exemplo, não aceitavam que ela pegasse com a mão na bola, por exemplo, meus alunos de 7 anos, entendeu? Entendi. Então, tipo, a partir das próprias crianças, já não aceitavam tipo, o comportamento. Isso que você falou é interessante, a gente vai falar um pouquinho mais na frente da aula, eu vou entrar sobre essa questão de maturação e tudo mais, sobre o entendimento aí das crianças na atividade. Mas, assim, quando a gente fala nesse conceito, né, e até agradeço a participação aí do Luiz, mas quando a gente fala nesse conceito de especialização, né, especialização precoce, é quando a gente tenta especializar uma criança, né, dentro de uma modalidade com gestos que são apenas específicos daquela modalidade. Então, por exemplo, uma criança que faz judô, ela só sabe fazer aquele golpe ali de judô, né? A criança que faz, sei lá, natação, ela só sabe nadar, mas ela não sabe correr, ela não sabe chutar uma bola, ela não sabe pular, embora ele seja até um atleta razoável naquela modalidade ali, dentro da faixa etária dele, né? Então, esse é um fator que a gente tem que levar em consideração e é um erro que a gente deve evitar, né? Que a gente não deve cometer. Porém, a gente tem outros erros que normalmente os professores, eles caem, né? Eles acabam caindo nesse erro por algum motivo, né? Então, por exemplo, um dos principais erros cometidos, né, quando a gente trabalha com categorias menores, né, com atletas mais jovens, é uma ênfase no sistema energético dominante, né, num determinado esporte. Então, por exemplo, qual que é a lógica de eu trabalhar com uma criança de 10 anos de idade no metabolismo anaeróbico lático, né, sei lá, provas de atletismo, daquelas provas de 400 metros, são muito extenuantes, que queima tudo, entendeu? Ele ainda é uma criança, né? Ele ainda está desenvolvendo o organismo dele, ele ainda está desenvolvendo sistemas, e entrar nesse tipo de atividade pode não ser algo muito estimulante para ele, né? Então a gente pode acabar perdendo um atleta, né? Perdendo uma criança ali dentro da nossa prática por tentar desenvolver pensando de uma maneira apenas fisiológica, né, apenas limitada, e não olhando o atleta de uma maneira holística, né, olhando para todos os lados. Seguir a especificidade das habilidades motoras de uma modalidade. Então, por exemplo, quando eu sou treinador e eu só desenvolvo as habilidades específicas daquela modalidade, criança que joga basquete, ela só vai arremessar, ela só vai passar a bola, ela não vai fazer nada além daquela modalidade ali, né? E quando a gente pensa na obtenção de resultados rápidos como objetivo único da prática esportiva dessa criança. Lembrando, resultado é importante? Resultado é importante. Mas quando? Né? Para quem? Será que para uma criança ali, como o nosso amigo falou aí, para o fraldinha, né, obter resultado é o objetivo principal? E isso é uma mentalidade que nós, como profissionais da educação física, temos que começar a implementar, né, porque às vezes o professor, ele é inserido nesse contexto, né? Então você trabalha num clube, e sei lá, e o dirigente, o dono daquele clube, ele quer porque quer que uma equipe sub-10 apresente resultado, apresente desempenho, né? E o professor, ele acaba sendo inserido nesse contexto, né, pessoal? E quando o desempenho, né, quando o resultado, a obtenção de resultado, ela é o único objetivo, ela é o objetivo norteador, né, de um trabalho, aí a gente acaba fazendo o quê?
a gente acaba abrindo mão de desenvolver todas as capacidades, de desenvolver habilidades motoras, para que aquele atleta ele aprenda as habilidades que são só específicas de uma modalidade, né? Para que a gente tente acelerar o processo, né? E acelerando esse processo, o que será que pode acontecer lá na frente com esse atleta, né? Então, é dessa forma que a gente tem que tentar entender, né? Veja que um contexto, às vezes, social, que vai além da capacidade do professor, né, de planejar o treinamento, de organizar o treinamento, pode acabar influenciando na tomada de decisão de um treinador, que vai influenciar na formação desse atleta ao longo de toda a vida dele como praticante, né? Então, eu não sei se a minha viagem foi muito doida aí, se foi muito viajante, mas eu acho que é para esse sentido que a gente tem que olhar, beleza? Até aí tá claro para vocês, pessoal? Tá dando para entender mais ou menos? Tranquilo, professor. Tá tudo em forma, tudo tranquilo. Show de bola. Eu vou sempre perguntando aí se tá dando para entender, se tá tudo tranquilo aí, que é para a gente poder seguir o raciocínio, tá? Então vamos lá, vamos seguindo aqui, né? Além disso, pessoal, a gente tem alguns outros erros que são cometidos, né? O desenvolvimento unilateral, e quando eu falo em desenvolvimento unilateral, eu não estou falando em apenas um lado do corpo, tá? A gente lado direito, lado esquerdo, né? Destro ou canhoto, eu estou falando no não desenvolvimento multilateral. O desenvolvimento multilateral é um conceito de desenvolver o máximo possível de habilidades motoras para um determinado sujeito, né? No caso, para a criança. Então, quando a gente desenvolve apenas habilidades específicas, né, específicas de alguma modalidade, a gente está realizando um desenvolvimento unilateral, né? Porque a gente não desenvolve o sujeito como um todo. O overuse ou overtraining, né, é outro erro que pode acabar acontecendo, e esse daqui é bastante comum. Eu vou dar a minha experiência como atleta de luta, né? Então, o overuse é o excesso de uso, né? Então, quando, por exemplo, você ensina para o atleta uma determinada técnica e ele só sabe fazer aquilo ali. Então, ele faz incansavelmente aquela técnica, né? E ele acaba caindo nessa questão do overuse, né? Então, o atleta ele pode sofrer lesões por overuse, ele pode sofrer lesões de estresse repetitivo, né? E lembrando que são crianças, né? Então, tentar desenvolver o atleta por completo, né, em todos os segmentos, é importante para que ele não entre no overuse. O overtraining é um pouco mais difícil, né, de acontecer, porque seria o excesso de treinamento ali, mas não totalmente descartável, né? O conceito de overtraining é quando o atleta ele atinge um esgotamento crônico, né? Ele não tem tempo para se recuperar, né? Das sessões de treinamento, o atleta fica doente, ele tem lesão, ele se desestimula, né, psicologicamente, né, ele se sente muito pressionado. Então, o somatório de tudo isso aí é o conceito de overtraining, né? E para algumas modalidades, principalmente modalidades que exigem uma especialização muito rápida, e eu vou mostrar algumas para vocês aí, como, por exemplo, a ginástica, né? Aquelas meninas da ginástica rítmica, né? Ou então da ginástica artística também, que era antigamente a ginástica olímpica, elas sofrem processos de especialização muito rápidos, né? Eles são atletas muito jovens, você vê aí atleta com 14 anos em Olimpíada, né? Então, se com 14 anos um atleta estava na Olimpíada, com que idade esse atleta começou a se especializar, né? Com que idade ele começou a fazer treinamentos com alto nível de complexidade, né? Então, isso é algo que a gente tem que levar em consideração.
O impacto psicológico negativo, né, para as crianças é algo que é bastante comum, e eu gostaria de ressaltar duas situações importantes, né, que são a pressão exercida pelos pais, né, a pressão exercida pelos pais, ela é bastante evidente, né? Quem trabalha com escolinha, todo professor que trabalha com escolinha, ele vai encontrar um pai chato, né? Um cara que vai para todos os treinos, que pressiona o filho, que às vezes a criança ela não quer, né? Participar daquele esporte, ela nem gosta, mas o pai quer porque quer que ela faça. E a pressão por competições, né, por vitórias em competições, ou até mesmo pela participação, quando a criança ainda não se sente segura, né. Existe um autor que trabalha muito bem com essa área da psicologia do esporte, chamado De Rose, né, um autor brasileiro, se eu não me engano ele é professor da USP, né, mas eu não tenho total certeza, mas eu uso muito ele como referência, o De Rose, e ele fala muito que o principal fator estressor para um atleta é a competição. E quando ele cita os jovens atletas, ele cita a competição, a pressão social, né, daquele atleta participar de uma competição e a pressão negativa dos pais, né? E com isso, essa criança ela tem as suas relações sociais afetadas, né? Imagine só você ser, entre aspas, ou às vezes até sem aspas mesmo, obrigado a participar de um processo de treinamento num local onde você não quer, numa modalidade que você não gosta, né? Como é que você vai reagir socialmente com aquelas pessoas que estão ali, né? Então, às vezes, as relações sociais, elas podem ser afetadas, né, por conta desse não engajamento do atleta ou por um engajamento forçado, beleza? E aí, dessa forma, isso vai acabar impactando na motivação e o atleta pode acabar não tendo vontade, né, de continuar ali e se frustrando, né, por não querer participar desse processo, né, de treinamento de um modo geral. Beleza? Então, pessoal, ainda nesse contexto já que a gente entendeu, né, quais são os principais erros que são cometidos, o que é que pode influenciar negativamente, né, para uma criança, para que ela permaneça ou não na prática esportiva, o que é que pode influenciar negativamente no processo de treinamento, né, que a gente falou aí em overuse, overtraining, desenvolvimento unilateral, a gente precisa ter claro, né, o que é que são pontos que a gente deve trabalhar, o que é que são pontos positivos que a gente deve abordar. E um dos principais pontos que a gente deve abordar quando a gente pensa na formação de um atleta é o desenvolvimento multilateral, né? E aí, esse desenvolvimento, ele deve ser realizado pelo professor, né? Pelo professor da educação física, pelo treinador lá da escolinha, do local onde a criança está praticando o esporte, né? O exercício. E essa tabela de habilidades motoras básicas, que eu acredito que boa parte de vocês já deva ter conhecimento, ou já deva ter visto alguma vez, ela deve nortear as ações, né, a nossa escolha dentro das atividades que a gente vai realizar, né? Se vocês virem bem lá E aí, vejam bem, isso é algo básico, né, que a gente vê lá no desenvolvimento motor, quando a gente estuda, né, a pirâmide lá do Galahu, e a gente vê, né, que na segunda infância, né, é um momento em que a criança ela está aberta, né, a um grande momento de aprendizagem, né. A gente deve lembrar que até os 8 anos de idade, mais ou menos, né, aproximadamente até os 8 anos de idade, a criança ela tem
um desenvolvimento de até 90% da sua plasticidade neural, né? Ou seja, até 90% do sistema cognitivo ali do sujeito, ele é desenvolvido até os 8 anos de idade. Ou seja, a capacidade de aprendizagem, nesse momento, é muito grande, né? Tudo é novidade, tudo vai ser um aprendizado, é tudo novo para aquela criança. Então, até esse momento aí, até os 8 anos de idade, ela aprende muita coisa, ela aprende a falar, aprende a se comunicar, a socializar, e ela aprende os movimentos, né? Ela aprende todos os movimentos, todos não, né? Mas ela aprende boa parte dos movimentos que ela vai levar ali para uma vida. E vamos pensar no seguinte: normalmente, quando a gente começa a trabalhar com criança, né, em escolinhas e tudo mais, as crianças, elas entram ali com 5, 6 anos de idade, e aí, às vezes, a gente fica pensando, poxa, o que é que eu devo trabalhar com essas crianças? E como os colegas bem disseram aí, a criança nessa fase, ela gosta de brincar, né? Ela vai brincar. Eu gosto de dar o exemplo, assim, de uma vez que uma mãe me contratou para dar aula de futebol, tipo um personal de futebol para 2 crianças de 5 anos de idade. Então eu ia lá brincar com eles, brincar de futebol, brincar de bola com eles. Só que nesse brincar, né, a gente deve desenvolver essas habilidades aqui, ó, né, as habilidades motoras básicas. E são habilidades que são divididas em 3 grupos, né, as habilidades manipulativas, locomotoras e habilidades de estabilização. Então, ao invés de eu me preocupar apenas em ensinar uma criança a passar uma bola, a chutar uma bola, eu deveria me preocupar em ensinar ela a quicar, a chutar, a cabecear, a agarrar, né? Então, pensando nas habilidades locomotoras, a correr, a saltar, né? A rolar, e nas de estabilização, né? A criança precisa aprender a se equilibrar, ela precisa aprender a saltar, né, e cair numa posição invertida, né, a girar. Tudo isso vai fazer parte de um processo de aprendizagem que lá na frente vai impactar no desenvolvimento esportivo desse atleta. Porque, no fim das contas, uma habilidade motora específica de uma modalidade, ela nada mais é do que uma combinação de várias habilidades motoras básicas. E se eu não sei fazer o básico, né, como é que eu vou ensinar algo mais complexo, né, para os atletas quando eles estiverem numa fase de aprendizagem de um nível de complexidade maior? Como é que eu vou explicar para ele, como é que eu vou ensinar para aquele atleta uma habilidade específica se ele não aprendeu as habilidades motoras básicas, né? Bruno, Então, fica meio que essa reflexão aí. Fala, professor. deixa eu fazer um questionamento a fim de melhorar o entendimento. Habilidades motoras básicas, tem os 3 grupos aí, ok, né? A gente pensa por exemplo, vamos pensar aqui no basquete, né? Vamos pensar no basquete. A grosso modo, né? O arremesso e o quicar aí são coisas básicas ao basquete, né? O sujeito tem que saber arremessar uma bola e quicar essa bola para poder ele jogar, né? Dentre outras coisas, eu estou citando só esses 2 exemplos. Quando eu estou ensinando, vamos pensar assim, eu estou ensinando a uma criança, vamos pensar de 7, 8, vamos botar de 7 a 10, a arremessar. Eu estou ensinando a ela que arremesso, professor. Qual é a lógica de ensinar esse arremesso? Em que sentido? É para o aprendizado do basquete? É para o aprendizado de alguma coisa específica? Ou é, assim, só para ficar claro para a gente o que seria o arremessar e o que seria o arremessar no basquete, compreende? Sim, compreendo. Professor, eu vou além no seu questionamento, certo?
eu vou falar de um modo que a gente não se prenda somente ao arremesso, e para que a gente se prenda à necessidade de entender todas essas habilidades, de mesmo a criança que pratica basquete, eu vou falar sobre qual que é a necessidade dela aprender o máximo possível de habilidades, mesmo que não seja específica para o basquete, beleza? Show. Inclusive, professor, é legal, eu fiz essa pergunta propositalmente porque eu já vi com eles métodos de treinamento esportivo que utilizavam recursos específicos de outros esportes para a aprendizagem do esporte que ele estava praticando. Por exemplo, utilizar coisas do handebol para a aprendizagem de futebol, ou coisas do vôlei para a aprendizagem do badminton, e por aí vai. Cara, isso é uma estratégia sensacional, e aí eu vou entrar nesse assunto exatamente agora. Veja, vamos usar o exemplo do basquete aqui. As habilidades principais que eu tenho no basquete, né, são quicar, né, talvez lançar, né, lançar a bola com a mão, agarrar, né, que você tem que segurar a bola, saltar, correr. E aí eu faço essa pergunta, como o professor Rafael perguntou aí para mim. Bom, mas, professor, para que eu tenho, a criança ela joga basquete, para que ela deve aprender essas outras habilidades, né? E aí é que eu entro nesse ponto. Em 2018, né, esse autor chamado Hultin, ele publicou um artigo que fala sobre justamente essa questão da aprendizagem de movimentos, né? E o autor ele traz essa figura que mostra o seguinte, que quando vamos olhar para ele trata de todas as etapas de desenvolvimento humano, né? Então ele vai lá sobre a fase de movimentos reflexos, ele fala sobre a fase de movimentos rudimentares, né, ali na primeira infância. Quando a criança ela passa para a segunda infância, ela quebra, né, a barreira chamada de barreira sociocultural e geográfica, né? Então a criança ela começa a compreender o que é que está ao redor dela, ela começa a compreender socialmente ali o que é que está acontecendo, e como ela já tem os movimentos mais rudimentares, ela já tem domínio, né? Ela já consegue andar, ela já consegue ficar em pé, já consegue sentar, ela se equilibra. Essa criança ela passa para um momento de aprendizagem de habilidades motoras fundamentais. O Hultin, ele até usa o termo fundacionais, né, que ele fala em relação a fundação, ele fala como base, né, de aprendizagem motora, né, para um indivíduo. Ele não fala fundamental porque ele diz que pode ser que um movimento não seja fundamental para você, mas ele é fundacional, é um movimento básico, né? Então, a criança, ela aprende a chutar, ela aprende a correr, né? Ela aprende a pular, e esses são os movimentos fundacionais mais simples, né? Os mais tradicionais. E ela também aprende os não tradicionais, né? Que é andar de bicicleta, fazer, por exemplo, nado livre, né? Um agachamento com o peso do próprio corpo. Ele entende que isso aí são movimentos que são importantes, né? Que são fundacionais e que têm relação com atributos físicos e psicológicos do indivíduo, né? Então, vejam bem, o sujeito que ele aprende a desenvolver essas habilidades aqui fundacionais são sujeitos que têm uma melhor capacidade de força e resistência muscular, de alta eficácia, de competência física e cognitiva percebida, né? Eles se percebem como indivíduos mais competentes fisicamente e psicologicamente, né? Eles têm melhor capacidade cardiorrespiratória, né? Tem uma relação com o peso
ali um pouco melhor, então não necessariamente, mas é algo que pode acontecer, né? Então, existe uma relação entre o aprendizado, né, dessas habilidades e a relação que o sujeito tem física e psicológica, né, com ele mesmo ali. Além disso, o Rutin, em seguida, né, ele fala sobre outra barreira. Quando o sujeito ele aprende esses movimentos fundamentais, né, quando ele tem um bom repertório motor, o sujeito consegue quebrar uma barreira chamada barreira de proficiência, né? Então, seria uma barreira de proficiência motora. A partir do momento que ele domina as habilidades motoras mais básicas, ele passa para os movimentos mais especializados, ok? Então, o que são movimentos mais especializados? São movimentos específicos do esporte, beleza? Então, os vários tipos de chute de chapa, de trivela, de colocado que tem no futebol, são movimentos especializados. Um arremesso de handebol é um movimento especializado, um saque de tênis é especializado, um levantamento olímpico é totalmente especializado, né? Então, para que o sujeito ele entre nessa fase de movimentos especializados, ele precisa quebrar essa barreira de proficiência motora. Aí você fala assim para mim, professor, tudo bem, e se por acaso eu resolver não ser um atleta, né? Eu jogava um basquetezinho ali quando eu era criança e tal, um futebolzinho, mas eu não sou atleta. Não quero ser atleta de competição, ou não deu para ser. É necessário, ainda assim, eu desenvolver todo esse repertório motor, todas essas habilidades, e aí eu digo que sim, né? Ou melhor, eu não, o Rutin, né? Ele diz que sim, e outros autores também, porque ele fala o seguinte, que a partir do momento que você quebra essa barreira de proficiência motora, caso você não seja atleta, você tem um estilo de vida mais ativo. Há uma probabilidade de você ter um estilo de vida mais ativo quando você se tornar um sujeito adulto. E aí você fala assim, bom, professor, mas quem me garante, né, que eu vou ter um estilo de vida mais ativo? Por que essa probabilidade é maior? O que é que vai me fazer ter uma probabilidade maior de ser um indivíduo ativo? Então, vamos pensar assim, eu sou um sujeito que eu era sedentário, só fazia jogar videogame lá na minha infância, nunca gostei de esporte e tal, e beleza. Aí eu decidi lá na minha vida adulta que eu preciso fazer algum esporte, que eu preciso fazer exercício, porque eu estou engordando, a minha saúde está ficando ruim, e aí eu vou, sei lá, eu vou para a academia. Aí eu chego lá na academia e o professor me coloca para fazer agachamento, um agachamento no banco lá, simples, né? Quantas pessoas vocês conhecem, o pessoal que trabalha em academia aí, e pode me responder aí, quantas pessoas vocês conhecem que chega lá na academia e não sabe fazer um agachamento? Não consegue Diversas. agachar. Diversas, Muitas, né? muitas. Professor Rafael, você concorda comigo aí que muita gente vai para a academia e não consegue sentar num banco e levantar? Com certeza, professor. Com certeza. E aí, esse cara que não consegue sentar num banco e levantar, quando ele vê um cara lá, um bombado, o bodybuilder, fazendo agachamento lá, carga alta, não sei o quê, fazendo aqueles exercícios mais difíceis, você acha que esse cara se estimula ou ele meio que fica por fora ali no ambiente porque ele não sabe fazer? É uma pergunta para todos. Vamos repetir aí, professor, a pergunta? Estou aqui para mim. Esse cara que não consegue nem agachar direito, nem sentar e levantar direito num banco, quando ele vê as pessoas realizando os movimentos mais complexos lá na academia e tal, esse cara, ele se sente estimulado ou para ele aquilo ali mais um fator que gera dificuldade? Desestimulado total, né, professor? Porque é algo que você vê as pessoas fazendo, se assim, quando você vê alguém fazendo algo que você tenta fazer e não consegue, notadamente a gente vai se desestimular.
Aí vai depender muito do sujeito, da questão psíquico dele, psíquica, vencer aquilo e tentar superar, mas né, às vezes a pessoa já deixa a academia de lado porque já vê como barreira, vê as pessoas muito fortes e se fica envergonhado porque não consegue fazer determinada coisa e acaba deixando pra lá e não corrigindo o problema. Perfeito. Mas isso aconteceu por quê? Isso aconteceu porque esse sujeito, como ele não tem uma base de movimentos fundamentais, porque agachar é básico, é fundamental. Ele aprenderia isso lá na infância, né? Esse sujeito, quando ele chega aqui na fase adulta, que ele resolve fazer atividade física, ele tem problemas aqui, ó, com alta eficácia, ele tem problemas com competência percebida, né? Então, para ele, isso é muito mais difícil. A alta eficácia que eu falo é a forma como o sujeito se vê, né? A autopercepção dele ali, a autocapacidade dele de realizar algum tipo de atividade, né? Então, será que se esse sujeito tivesse tido essas habilidades desenvolvidas lá na infância, né, essas habilidades mais fundamentais na vida adulta, mesmo que ele não fosse um atleta, será que esse sujeito não teria mais facilidade em realizar uma atividade física, né, em realizar um esporte, mesmo que de forma recreacional? Porque o que os estudos mostram hoje é que sujeitos que foram atletas, né, ou que praticavam atividade física na infância e na adolescência, eles têm uma probabilidade muito mais alta de, na vida adulta, eles serem sujeitos ativos, né? E será que não há uma relação entre essa barreira de proeficiência, né, e essas capacidades físicas e psicológicas que podem influenciar a prática do exercício desse sujeito na vida adulta? Então, quer dizer, além de eu desenvolver as habilidades fundamentais, né, de uma criança pensando na sua formação como atleta, eu, como professor, poderia pensar na formação desse cara como um sujeito praticante de exercício lá na vida adulta. Então, isso justifica e muito para mim, nós, como professores, desenvolvermos o máximo de repertório motor possível lá na infância, não só pensando na vida desse cara como um atleta. Eu sei que eu dei uma volta muito grande aí, viu, professor, para responder a sua pergunta, que era só sobre um arremesso, né? Mas é porque era necessário a gente contemplar tudo isso aí. Mas até porque teve a ver também, né, com essa parte que você falou, né, do arremesso, de aprender isso, que aí acabou chegando nos movimentos aí mais especializados, né, e levou até outra discussão, né, da necessidade do sujeito, né, das pessoas terem isso, desde de menores, né, para no futuro, né, ela ter mais facilidade. E aí eu até, é até um termozinho que é da memória motora, né, Sim. Uhum. e eu digo muito, aí eu posso até dar um exemplo, a gente não precisa nem ir muito para longe, um exemplo meu mesmo. Você bem sabe que eu fiquei muito tempo sem fazer atividade física, né, ou melhor, fazendo uma atividade física desregular, né, e quando eu voltei de uma forma mais regular, por exemplo, a academia, por eu ter tido todo esse meu desenvolvimento enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto jovem e adulto, na área esportiva, aquilo fica marcado e fica memorizado no corpo, né? Essas habilidades. E aí se torna mais fácil essa retomada, se torna mais prazerosa essa retomada. Não é algo que você não sabe, né? Você vai mudar a forma de fazer, óbvio, está voltando, tem que ser mais devagar, né? Tem que ter mais cuidado, ok. Mas, num todo, você tem, sim, uma certa facilidade aí, né? Nessa retomada das atividades físicas, e eu não fui nenhum atleta de alto rendimento, de alta performance, fui apenas um atleta comum, né? Um sujeito que praticou esportes.
Então, no fim das contas, pessoal, eu vou acabar voltando um pouquinho aqui para o lado do nosso principal da nossa discussão, que é o treinamento em si, né? Mas eu precisei falar sobre isso, né? Que é para que a gente possa justificar o treinamento multilateral, né? Que é o treinamento dessas habilidades motoras fundamentais ao máximo possível, pensando em diversos contextos, né? Não só no contexto do atleta se especializar, né? Dele se especializar como desportista, ok? Como atleta de competição. E aí, pessoal, a gente entra num cenário que é o seguinte: a gente sabe que o atleta, então, a gente entendeu que o atleta ele deve ter um desenvolvimento de modo multilateral, né? Então, o que é que acontece normalmente quando ele tem o contrário, né? O desenvolvimento especializado. A gente precisa entender assim que o atleta, para que ele tenha um desenvolvimento especializado ou que para que ele entre na fase de especialização de uma determinada modalidade esportiva, ele deve desenvolver uma base sólida multilateral, como a gente viu aqui, né? Ele deve desenvolver aqui as habilidades motoras fundamentais para depois ele entrar numa fase de treinamento mais especializado, certo? Então, quando ele entra nessa fase de especialização, nós podemos implementar os exercícios que são mais específicos para uma modalidade esportiva. Isso não quer dizer que lá na fase, lá na iniciação, né, lá no início de tudo, né, na fase de iniciação, o atleta ele não deva fazer nenhum exercício específico do esporte. Claro que não. Ele quando entra numa modalidade esportiva, é porque ele quer aprender aquela modalidade, né? Mas a ênfase não deve ser em especializar esse atleta, né? Então, quando a gente vai planejar uma sessão de treino, a gente tem que pensar dentro dessa sessão quanto vai ser feito de treinamento multilateral, quanto vai ser feito de treinamento específico, né, do esporte, entendeu? É só a gente tomar cuidado para não dar apenas exercícios específicos e esquecer de construir toda uma base, né? Então, quando o atleta ele atinge a fase de desenvolvimento especializado, né, aí sim a gente pode apenas fazer uma manutenção desse desenvolvimento multilateral, né, só que num volume um pouco menor, né, o treinamento multilateral ocorrerá em menor quantidade, né. E aí a gente precisa compreender também que a idade de especialização ela pode variar bastante de acordo com a modalidade esportiva. A gente tem, eu uso muito a referência do Bompa, né? E ele cita 3 fases aí de desenvolvimento, né? Que são as fases de iniciação, de formação esportiva e de especialização. E a gente vai ver uma por uma aqui. Só que ele dá uma idade média, mais ou menos, uma faixa de idade para cada etapa dessas de desenvolvimento. Mas é importante a gente entender que nem todas as modalidades elas são assim. Então, por exemplo, eu destaquei aqui a idade, as idades do judô, né? Porque era a minha modalidade de preferência, porque eu gosto, né? Eu fui atleta de judô a vida inteira. E o Bompa fala o seguinte, que aqui, ó, os atletas de judô, eles iniciam normalmente a prática esportiva, né? Eles entram na fase de iniciação dos 8 aos 10 anos de idade, né? Eles começam a ser especialistas, né? Eles entram em treinamento especializado por volta dos 15 aos 16 anos de idade, e o alto desempenho, né, os melhores desempenhos deles ocorrem por volta dos 22 aos 26 anos. Agora, quando a gente vai para a ginástica olímpica, né, que hoje é a ginástica artística, olha que diferença, né?
as meninas, principalmente, elas entram na prática esportiva aqui dos 6 aos 8 anos de idade. Com 9 para 10 anos de idade, elas começam a se especializar, a fazer movimentos especializados, treinamento especializado, e entre 14 e 18 anos é o momento que elas atingem o maior desempenho. E a carreira delas acaba cedo, né? Porque elas também iniciam cedo demais. Então, é importante a gente entender, né, que existem diferenças, né, entre cada modalidade, e aí isso vai muito da característica de cada esporte. Normalmente, as modalidades que têm um refinamento técnico, né, que têm habilidades específicas mais refinadas, que exigem uma capacidade técnica maior, o atleta precisa ter mais tempo de treinamento, então ele acaba entrando no processo de especialização mais rápido, né? E isso acaba se tornando comum para essa modalidade, ok? Então, a gente deve pensar na seguinte forma, né? Quando a gente vai elaborar as sessões de treinamento, né, dos sujeitos, né, dessas crianças, a gente tem que ter algumas características que são importantes, como, por exemplo, né, a duração das sessões de treinamento, como a gente falou anteriormente, né, as crianças elas não são adultos, né? Então a gente deve sempre mantê-las interessadas, né, no que a gente está propondo ali. E como foi dito também anteriormente na aula, às vezes o brincar, às vezes algumas atividades que desenvolvam a ludicidade, elas podem ser importantes nesse processo, né, para desenvolver as capacidades multilaterais. O número de exercícios, né, ele deve ser diferente, também reduzido ali para as crianças, além do treinador ele monitorar os intervalos, né, entre as atividades, deixar as crianças mais livres em relação a isso e dar os intervalos suficientes para que elas descansem entre as atividades propostas. E quando a gente pensa no desenvolvimento também desses atletas mais jovens, a frequência das sessões de treinamento, ela é algo muito importante, né? Às vezes a gente quer colocar uma criança ou um pré-adolescente ali para treinar todo dia, e a gente tem que começar a pensar em aumentar as sessões de treinamento, né, de uma maneira um pouco progressiva, né? A gente não pode impor um grande volume, uma grande quantidade de exercício ou de sessões para uma criança logo no início, né, nessa fase aí nas fases menores de desenvolvimento. Então, eu trouxe essa tabela aqui como um exemplo, né, de progressão de treinamento para as crianças, né? Então, ele mostra aqui que, por exemplo, no início, né, do processo de treinamento, você pode iniciar fazendo 2 ou 3 sessões semanais, né? Ele dá o Bompa dá uma sugestão aqui de horas de treinamento também, né? De cerca de 1 hora e 15. Existem sessões que duram até menos, e veja que ele vai progredindo, né, ao longo do desenvolvimento do sujeito, né? Então ele aumenta para 3 sessões, aumenta para 4 sessões, e assim por diante, né? Na fase de iniciação, talvez nem seja necessário a gente seguir totalmente esse padrão, né? Mas nas fases de formação esportiva e de especialização, a gente pode seguir um pouquinho mais. Essa etapa que eu vou pular, tá, pessoal? Não é algo tão importante para a gente discutir agora. Essa aula já foi montada há um certo tempo. E aí, eu queria trazer para vocês o seguinte. A gente entra numa discussão aqui sobre o que é importante em cada fase sensível de treinamento, né? Quando a gente pensa nos atletas mais jovens. Então, vejam só, o planejamento, quando ele fala periodização de treinamento aqui, como está sendo apresentado, entendam como o planejamento do treinamento desse atleta, tá?
não necessariamente aquele modelo engessado de periodização que a gente conhece, né? Periodização linear, reversa, ondulatória, não é nada disso. Vamos pensar como planejamento. Então, o que é que o Bompa falava, né, que é necessário que a gente faça, né? Ele fala que ele traz duas vertentes. Ele traz a vertente do treinamento multilateral, que deve ocorrer na fase de iniciação, né, e na fase de formação esportiva. Então, nesse momento aqui, dos 6 aos 14 anos, é o momento que o atleta deve ter, por completo, né, o treinamento multilateral, que ele deve ter o seu repertório motor através daquelas habilidades motoras fundamentais totalmente desenvolvido, né? E ele fala sobre a fase de especialização, né? Então, ele mostra que a partir dos 15 anos de idade, os atletas até os 18 ali, eles devem se especializar numa modalidade esportiva, né? E a partir daí eles partem para o alto desempenho, né? Eles entram no esporte de alto desempenho. É importante a gente lembrar o seguinte: esse modelo aqui que o Bompa apresenta e que eu tenho falado para vocês a aula inteira é o modelo de desenvolvimento perfeito, né? É quando o atleta ele começa lá com 5, 6 anos de idade, né? Caso ele tenha um início mais tardio, vamos pensar naquela criança que ela começa com 11, 12 anos de idade, ela não vai sair da iniciação para o processo de formação esportiva, que a gente vai entender o que é daqui a pouco, né? Ele vai iniciar com 12 anos de idade, ele vai estar lá na iniciação, ele vai fazer os exercícios mais básicos, entendeu? E ele vai se desenvolver de acordo com o repertório motor prévio que ele já tinha, né? Uma criança com 12 anos, ela já tem algum repertório motor, nem que ela seja formada pela vida, né? Pela pedagogia da rua, que a gente fala, quando a criança aprende as coisas porque ela brinca na rua, porque ela brinca no condomínio, porque ela brinca em casa, né? Algum repertório motor ela vai ter, né? E aí, em seguida, ela avança as fases de treinamento. Então, quando a gente vai pensar nas fases sensíveis, né, de treinamento, a gente tem que entender o que é importante que eu desenvolva em cada fase dessas aí, né? E a gente vai começar falando sobre o processo de iniciação esportiva. Pessoal, até aí tá tranquilo para vocês? Está dando para entender ou tá muita informação? Eu tô falando muito rápido, como é que tá aí? Tranquilo. Beleza, né? Restante do pessoal aí da turma, se quiser interagir comigo, pode falar, viu? Que tenha vergonha não aí, pode falar que não tem nenhum problema não, beleza? Então, pessoal, vamos lá. O que é importante a gente entender sobre o processo de iniciação esportiva? Eu coloquei em vermelho, né, as nomenclaturas em vermelho, porque são tópicos extremamente importantes, né? Então, quando você vai trabalhar com atletas no estágio de iniciação, as principais etapas que a gente tem que ter, né, de desenvolvimento são essas aqui, ó. ênfase nas habilidades motoras fundamentais, tá? Então, desenvolver atividades que enfatizem as habilidades motoras fundamentais. O reforço positivo. O reforço positivo, ele consiste é um conceito que um autor chamado Feigenbaum, né, ele traz, que é um autor que trabalha com treinamento nessa área com crianças, né, com jovens atletas, e ele criou um modelo chamado treinamento neuromuscular integrativo, né, que aí até o professor Rafael quiser, depois a gente até combina um dia para fazer uma palestra sobre isso, e ele fala sobre o reforço positivo, que é a capacidade do professor estimular o aluno, né, dele estar presente, dele corrigir o aluno, mas sempre de uma maneira positiva, né, encorajando o aluno a melhorar, né, aquela determinada prática que o professor propôs, né, para a atividade.
encorajar a prática de diversas modalidades. E por que que a gente fala em encorajar a prática de diversas modalidades? Porque quanto mais modalidades esportivas a criança experimentar, maior vai ser o seu repertório motor, né? Isso é um papel também importante, né, para ser feito na educação física escolar, como tem o pessoal aí da licenciatura, né? Um dos papéis fundamentais aí da educação física escolar é esse desenvolvimento de repertório motor. E ele pode ser feito através de diversas atividades e de diversas modalidades, né? Isso é algo extremamente importante e é muito bacana que seja feito. Um volume de treinamento baixo, né? Então, pensando na parte mais do planejamento do treinamento, né? Ele deve ser um volume mais baixo, porque crianças, elas não são adultos, né? Como eu falei anteriormente, e se a gente pensar em volumes muito altos, isso pode não ser interessante para a própria constituição biológica da criança. Tentar fazer com que todos os participantes se envolvam na atividade, né? Então a participação de todos é extremamente importante, né? A gente vê aí aquela relação, né, que a gente tem que desenvolver capacidades cognitivas, sociais e afetivas dentro de uma atividade. Então o desenvolvimento, principalmente social e afetivo, é muito importante. A simplificação das regras do jogo. Então, quando a criança ela entra numa determinada modalidade, às vezes as regras são muito complexas, né? Então, cabe ao professor trazer essa complexidade de regras de forma mais simples, e a interação de meninos e meninas, né, na mesma atividade. Nessa fase de iniciação, né, no estágio antes da puberdade, né, no estágio pré-pubre, os meninos e meninas têm constituição física muito parecido, né? Essa diferenciação ela vai ocorrer lá na puberdade. Então, normalmente, eles não têm muito problema, né, e não vão ter muita dificuldade em realizar atividades similares, porque a constituição física, biológica deles ali, corporal, ainda é muito parecida, né? Quando há uma diferenciação por conta do processo de puberdade, aí sim a gente pode pensar em alguma coisa diferente, né? A fase de formação esportiva, né, dos 11 aos 14 anos, então, supondo que o indivíduo ele passou por aquele estágio de iniciação, ele entra na fase de formação esportiva, né? Então, nessa fase de formação esportiva, o professor ele já começa a desenvolver, né, mais exercícios da própria modalidade, né, com a característica da modalidade esportiva. O professor ele começa a introduzir, né, estratégias táticas. Então, inicialmente de baixa complexidade, né, de baixa dificuldade, mas ele já começa a fazer treinamentos mais voltados para o entendimento tático. Os níveis de desafio, né, ou de dificuldade no treinamento, eles começam a ser maiores. Então, o atleta ele começa a desempenhar tarefas com maior dificuldade, com maior complexidade ou com maior dificuldade, né, para que ele seja desafiado. E essa questão do desafio é importante, né, para que o atleta se mantenha estimulado naquela prática, para que ele veja, para que ele tenha um feedback positivo, né, e ele veja melhor, ele veja um desenvolvimento, porque se o atleta ele sempre conseguir cumprir as atividades com muita facilidade, né, e ele compreender que aquilo ali é algo muito simplório para ele, ele não tem desafio, né, então ele não tem estímulo para continuar. Esse pode ser um fator que faz o atleta não continuar naquela modalidade, né. Então, esse feedback positivo em cima de um desafio é importante. A introdução de exercícios, né, de exercícios condicionantes, né, de capacidades condicionantes, né, que seria ali a força, potência, velocidade, já pode começar a ser introduzido, né, e não necessariamente
pensando num ganho exacerbado de força, ou num ganho de hipertrofia. Quando a gente fala em exercícios de força e potência, é principalmente pensando na aprendizagem do sujeito para que ele possa realizar esses movimentos. Ele vai ter ganho de força? É óbvio, né? E o treinador ele pode utilizar estratégias como o próprio peso corporal do indivíduo, né? As medicine balls, alguns halterezinhos mais leves, mas pensando principalmente no desenvolvimento da capacidade neuromuscular, né? Quando eu falo em capacidade neuromuscular, o pessoal do treinamento de força aí, que gosta de treinamento de força, deve ter esse conceito bem claro, né? Que é o conceito de coordenação intramuscular, intermuscular, né? Isso daí é algo do entendimento de vocês, pessoal? Vocês compreendem quando eu falo em coordenação intramuscular e intermuscular? Compreendemos. Pronto, show de bola. Se tiver dúvida, pessoal, pode falar, tá? Então, quando a gente fala em introdução de exercícios de força e potência, é principalmente nesse sentido aí, né? Evitar competições que exijam muito refinamento técnico, né? Que tem uma exigência de capacidade técnica muito alta também, nessa fase talvez não seja o mais importante, e proporcionar um tempo para a socialização dos atletas. Então, a gente brinca lá no futebol que é aquela velha resenha, né? Fazer os atletas interagirem entre eles ali e tal. Isso é importante para gerar um senso de união, de grupo, né? Então, pensando no processo de formação do atleta, isso é extremamente importante. Já na fase de especialização, que é a fase final, antes do atleta entrar no alto desempenho, né, a gente deve já ter abordagens um pouco diferentes, né? Então, o treinador ele já deve monitorar as cargas de treinamento, ele deve entender se aquela carga é leve, se ela é pesada para o atleta. Então, tem diversas formas da gente fazer isso aí. O atleta ele deve ser testado, ele deve ser avaliado nas suas melhoras, né, de habilidades motoras dominantes da modalidade. Então, o treinador ele deve ter critérios de avaliação para saber se aquele atleta está melhorando, né, a técnica dele ou melhorando o desempenho dele. O atleta ele já tem um aumento nas cargas de treinamento, né? Então, nesse momento aí, as cargas de treinamento elas devem ser maiores e a ênfase deve ser maior na especificidade da modalidade, né? Então, o atleta ele deve realizar gestos mais específicos, né, da modalidade esportiva que ele trata, né, que ele pratica, porque ele já teve um desempenho, ele já teve um desenvolvimento prévio das habilidades multilaterais, né, das habilidades motoras fundamentais. Então, a partir daí, as habilidades motoras fundamentais são realizadas apenas como forma de manutenção. E nos últimos slides aí, a gente está próximo de acabar, acho que mais uns 10 minutinhos ou 15 aí, nos últimos slides eu vou falar sobre isso para vocês, sobre a predominância de capacidades que devem ser treinadas, né? Então, o treinador ele pode começar a envolver os atletas também nas suas tomadas de decisão, né? Então, nas estratégias, qual que é a competição-alvo ali, o treinador já pode fazer esse gerenciamento com os atletas. Melhora, né, das técnicas e táticas de forma complexa, então o atleta ele deve ter o conhecimento de todas as táticas ali, técnicas esportivas, né, que ele vai utilizar. O número de competições aumenta, nem que seja para que o atleta utilize algumas competições como treinamento ou como adaptações para uma competição maior. E o treinamento psicológico também é um fator importante nessa fase de especialização, né? Então, compreender como o atleta se sente psicologicamente é algo extremamente importante para que ele venha a ter um bom desempenho. Beleza? Professor, deixa eu fazer uma pergunta rápida. Fica à vontade. Em que momento, pensando já no desenvolvimento desse meu atleta, né, pela formação,
pela especialização, em que momento eu devo achar necessário a avaliação funcional, caso necessário? A gente sabe que não é simplesmente só chegar e criar aquele repertório fundacional em cada criança, amadurecer isso, né? E apostando que ele vá ser um grande atleta no auge da sua vida. Então, a gente sabe que hoje, nas academias, grande maioria das pessoas que frequentam ou que deixam de frequentar são porque elas acarretam, né, por processos dolorosos em detrimento de uma péssima infância, né, de um péssimo repertório motor e até mesmo das suas rotinas, né? Tipo, tem muita gente que passa muito tempo sentado, enfim. Então, sabendo disso, levando agora para esse nosso nicho aqui, como eu devo tratar isso? É necessário fazer? Se é necessário, em que momento? Na formação, na especialização? Perfeito. Cara, sinceramente, como treinador, eu começaria a pensar nessa questão da avaliação funcional muito mais ali no finalzinho da formação esportiva para o início da especialização. E aí não há na literatura, né, algo, pelo menos que eu tenha visto específico sobre isso, mas eu vou te dar uma opinião pessoal, tá? Uma opinião profissional. Eu faria dessa forma pelo seguinte, porque nesse momento aí, do final da formação esportiva para o início da especialização, é o momento em que o atleta ele começa a se inserir mais em competições esportivas, né? Consequentemente, o treinamento ele começa a ser um pouco mais exigente. E esse treinamento mais exigente, né, principalmente quando a gente pensa numa modalidade que tem gestos muito específicos, né, é que podem começar a causar alguns desequilíbrios no atleta, né? Então, vou dar um exemplo para você aqui. É bem comum o atleta de futebol, ele ter uma perna mais forte que a outra, né? E aí ele normalmente tem uma perna mais forte que a outra por dois motivos. Ou porque ele usa demais uma perna, tipo, ele só chuta com a perna direita, então ele usa demais aquela perna direita, ou porque, embora às vezes ele até seja um cara destro, que só chuta com a direita e tudo mais, ele sofreu uma lesão e, porventura, ele passou um tempo sem utilizar muito aquele membro e ele ficou mais fraco. E aí esse atleta, ele retorna, né, para a modalidade esportiva e, às vezes, ele retorna sem uma avaliação prévia. E aí ele começa a treinar de novo, né, começa a treinar, começa a jogar, só que aquele desequilíbrio, ele já está instaurado ali. Isso serve para outras modalidades também, cada uma com a sua característica, né? Então, eu acho que seria importante fazer essa avaliação mais funcional a partir do momento que o atleta ele começa a ter um volume, eu não vou nem dizer um volume, assim, eu vou falar uma carga, né? Vamos pensar em carga total. Ele começa a ter uma carga de treinamento maior, né? E a partir daí é interessante que se faça esse tipo de avaliação a fim de corrigir, né, esses erros, a fim de corrigir essas disparidades e fazer o atleta ter um desempenho melhor e evitar as lesões, né? Show demais. Era essa minha dúvida, valeu. Obrigado, beleza? Senhor. Eu iria para esse lado, eu não trabalharia tanto com isso na fase de iniciação, por exemplo, ou às vezes até ali no comecinho da formação, porque muitas vezes o atleta não está apto nem a realizar os testes funcionais, ele ainda tem dificuldade no seu próprio desenvolvimento mesmo, para realizar a exigência dos testes, entendeu? Uhum. Perfeito. Beleza? Beleza, mais. Show de bola. Embora também a gente tenha formas de avaliar, né, de avaliar competências aí motoras, né, das crianças, né, mas não necessariamente da forma funcional
como eu imagino que você está falando, né, para ver desequilíbrio muscular e tudo mais. A gente consegue avaliar desempenho motor, né, através de baterias de teste, como a Eurofit, a ProESP. A gente consegue avaliar coordenação motora com a bateria da KTK, né, mas aí são questões um pouco diferentes. Então, vamos lá. Para a gente entrar na parte final da aula, pessoal, eu vou trazer duas vertentes para vocês aqui que falam sobre o seguinte. O Bompa, ele trazia um modelo de como é que eu posso dizer assim, de planejamento, né, de treinamento para as modalidades esportivas. Então, o que é que ele falava? Eu trouxe um exemplo de uma modalidade aqui, que é o atletismo, né, nas provas de arremessos e saltos, tá? Só para a gente exemplificar, mas ele fala sobre futebol, sobre corrida, sobre várias coisas. E aí o que é que ele dizia? Ele dizia o seguinte: para essa modalidade do atletismo, a gente tinha as fases aqui, ó, iniciação, né, dos 6 aos 10 anos de idade, dos 10 aos 14 na formação esportiva, dos 15 aos 17 especialização, e a partir daí o alto desempenho. E aí o que é que ele falava? Ele pegava todas as capacidades físicas aí que se tem disponíveis, né? E ele falava o que era necessário treinar em cada fase. Então ele fala aqui, ó, aquisições de habilidades técnicas. Aí ele fala que até os 12 anos de idade, as habilidades motoras fundamentais, ó, correr, saltar, arremessar, elas devem ser priorizadas. A partir dos 12 aos 16 anos, as habilidades específicas, né, elas devem começar a ser as habilidades automatizadas, né, que são as específicas da modalidade, elas devem ser desenvolvidas. E dos 16 em diante, o atleta, ele deve, até o alto rendimento, ele deve aperfeiçoar aquela técnica que ele se tornou especialista, né? E aí ele fala que os níveis de coordenação motora exigidos até os 12 anos de idade devem ser simples. Dos 12 aos 16, você já traz níveis de coordenação mais complexos, e a partir daí você aperfeiçoa. E a mesma coisa ele vai fazendo para cada capacidade física, né? Então ele coloca aqui, por exemplo, que a flexibilidade ela deve ser tratada de forma geral, desenvolver ela de forma geral até os 14 anos. Dos 14 aos 18, você deve desenvolver uma flexibilidade específica, né, os grupamentos ali que você vai usar, e depois você vai manter. E aí o Bompa começa a mostrar agilidade, quando é que o cara deve começar a treinar? Dos 10 aos 18 anos, depois a manutenção. Velocidade, ele fala que dos 10 até o final da vida atlética dele, ele deve estar tentando desenvolver tempo de reação, que é mais específico, né? Ele fala que dos 14 anos até o final da vida dele como atleta, ele deve desenvolver. Aí na força, ele já mostra manifestações de força diferentes, né? A adaptação anatômica que ele fala, que é com o próprio peso do corpo e tal. O atleta inicia aos 10 anos, vai até os 17. Dos 14 até o fim da carreira, ele treina potência e força máxima, que é algo mais difícil, né? Você vai tratar de altíssimas cargas ali, né? Para o atleta, ele deve só se desempenhar a partir do final ali do momento de especialização, dos 17 anos até o final. Então, ele dá modelos aí que você deve utilizar. Qual que é o grande erro disso tudo aí? Não sei nem se é o erro, mas a grande crítica. São modelos engessados, né? Então, por exemplo, ou será que eu não vou ter um atleta ali com 16 anos que já tem capacidade para treinar força máxima? Eu vou ter que esperar esse cara fazer 17, 18 anos, né? Será que eu não posso treinar potência com um atleta de 12 anos de idade, entendeu? Se ele já estiver bem desenvolvido. Então, esse é um modelo engessado, né? E aí, aqui é outro modelo para ginástica, né? Mas é mais ou menos a mesma coisa. E aí, o que é que a literatura mais recente ela traz, né? Que esse é o momento final aqui da nossa aula.
o que é que a gente deve utilizar, por exemplo, como um modelo norteador para que a gente possa prescrever treinamento e entender o que é que a gente deve fazer em cada fase. Eu acredito que ao longo aí da graduação vocês devam ter visto já alguma disciplina ou algo que fala sobre maturação biológica. Vocês já ouviram falar nesse conceito aí de maturação biológica? Sim, ouvimos sim. Pronto, show de bola. Então, a maturação biológica, pessoal, ela é um conceito que trata sobre o estado de maturidade do indivíduo, né? Então, ele tem maturação sexual, tem maturação óssea, a maturação somática, a maturação cognitiva, né? E ao longo da vida, o sujeito, ele vai, quando ele vai ficando mais velho, ele vai maturando, né? Até ele chegar na vida adulta. Então, um dos conceitos que é bem utilizado no esporte é o conceito de maturação somática, né? Então, o que seria a maturação somática? A maturação somática é a maturação estrutural do indivíduo em tamanho, né? O crescimento do sujeito. Então, por exemplo, à medida que eu vou crescendo, né, meu corpo vai aumentando o tamanho, meus ossos, mas a minha estrutura corporal, eu vou tendo uma maturação somática. A maturação somática, ela tem um marco, né, um marco. Por exemplo, a maturação sexual das meninas, ela tem um marco, que é a menarca, né, que é a primeira menstruação. Quando a menina ela menstrua a primeira vez, eu entendo que ela está sexualmente madura, né? Pelo menos, se não totalmente, né? Mas ela tem esse marco aí de maturação. Para a gente e para todo mundo, né? A maturação somática, ela tem como marco principal o pico de velocidade de crescimento. Sabe aquele momento que você dá um estirão, que você vai na casa da sua avó almoçar na Páscoa, em abril, você chega lá, você tem um primo, aqueles primos chato, menino, pequeno, e você vê o seu primo, né? Seu primo tem uns 12, 13 anos de idade, aquele boy chato fica pentelhando. Quando você vai de novo na casa da sua avó, sei lá, se você for um cabo que demora, você vai de novo no São João, na casa da sua avó, seu primo tá maior do que você já. Entendeu? Teu primo batia na altura do seu peito, daqui a pouco teu primo já está do teu tamanho. Provavelmente o seu primo, ele está naquela fase de estirão de crescimento, né? Ele cresce muito rápido. Então, durante o pico de velocidade de crescimento, a gente cresce 12, 14 centímetros por ano, né? Então, é um crescimento muito rápido. E essa fase de crescimento, ela pode servir para nortear o nosso processo de treinamento, né? Daria para a gente fazer uma aula inteira sobre isso aí, mas eu vou falar de maneira breve para a gente tentar explicar assim de uma maneira um pouco mais concisa, né? Para a gente finalizar a nossa aula. O que é que acontece? Existe uma equação de um autor chamado Millward. Depois, quem quiser o artigo, fala aí comigo lá no Instagram, ou professor Rafael, que eu posso passar o artigo. Esse autor, ele criou uma equação que a gente utiliza a altura do indivíduo, você vai coletar a altura dele troncocefálica, né, que a gente chama, que é a altura dele sentado, né, a altura do quadril até a cabeça dele, né, até o topo da cabeça, e o peso e a idade do sujeito. Quando você colocar esses valores na equação que o autor criou, ele vai dar valores assim de -1, +1, +2, -2, ele vai dar valores negativos ou positivos. O que é que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho um valor negativo, por exemplo, -1, é porque falta um ano para eu atingir o pico de velocidade de crescimento.
ou seja, para eu atingir a minha maturidade somática. Quando eu atingo mais um, é porque faz um ano que eu passei do pico de velocidade de crescimento. Então, o indivíduo ele ainda está crescendo, mas ele já passou do pico, né? Aquele estirão ali. Mais dois, é porque faz 2 anos que ele passou do pico. Menos 3, é porque mais ou menos daqui a 3 anos ele vai atingir o pico de velocidade de crescimento. Então, é uma medida super fácil de fazer. Dá para fazer, por exemplo, pessoal de escola, dá para fazer isso tranquilo. Você pega as crianças, mede a altura dele, a altura sentado, pesa e pega a idade do sujeito e coloca na equação. E aí você vai ter esse valor aí de quanto tempo falta, se o sujeito está, né? Porque se der 0, é porque ele está no pico de velocidade de crescimento, ou quanto tempo ele já passou do pico de velocidade de crescimento, né? Deu para entender mais ou menos aí o que eu quis dizer? Conseguiram compreender aí? Perfeito, muito massa. Sabia nem que existia essa equação, cara. É muito simples de fazer. Muito A gente massa, usa muito muito massa. em pesquisa e dá para fazer isso na prática. E com isso, pessoal, o que é que eu consigo descobrir? Se eu souber se o sujeito está antes ou depois do pico de velocidade de crescimento, eu consigo nortear o treinamento dele. Então, o que é que acontece? Vamos olhar aqui, ó, para essa tabela. Ela coloca aqui, ó, estado maturacional. Ele dá um exemplo. Aí ele coloca aqui, pico de velocidade de crescimento. Então, seria mais ou menos aos 14, 13, 14 anos, né? Que o sujeito atinge. Aí ele tem aqui anos antes do pico de velocidade de crescimento e anos após o pico de velocidade de crescimento. Então, ele fala o seguinte, antes do pico de velocidade de crescimento, ele fala aqui, ó, adaptação de treinamento, né? Aí ele fala que idade relativa, né? Combinações neurais e tudo mais. Então, o que é que ele mostra? Quanto maior for as letras aqui que vocês estão vendo na tabela, maior é a ênfase que eu devo dar em cada capacidade, tá? Então, veja, antes do pico de velocidade de crescimento, ele sugere que o treinador dê muita ênfase nas habilidades motoras fundamentais, que é FMS, né? Fundamental Motor Skill. Então, ele sugere que você dê muita ênfase. E veja, quando ele passa do pico de velocidade de crescimento, ó, a setinha aqui, que o atleta já tem 16, 17 anos, ele diminui, ó, a ênfase de Fundamental Motor Skills, né? E ele aumenta a ênfase de habilidades motoras especializadas, né? Que aí é Specialized Sport Skills, né? Então, veja que quando o atleta ele é criança, ó, 4, 8 anos de idade aqui, e ele ainda está antes do pico de velocidade de crescimento, ele diminui, né? Os Specialized Sport Skills são bem pouquinho aqui, ó, é bem menor do que os Fundamental Motor Skills. Aí ele vai para as capacidades físicas, né? Veja que ele fala aqui, ó, mobilidade, né? Ele diz que até antes do pico de velocidade de crescimento, ela deve ser bem desenvolvida. E aí depois a ênfase deve ser menor, você faz só uma manutenção. A agilidade, ela aumenta depois do pico de velocidade de crescimento, né? Depois que o atleta ele ultrapassou o pico, né? Ó, quando ele fala em treinamento de força, ele coloca a força como importante em todos os momentos, mas hipertrofia muscular é só após o pico de velocidade de crescimento, ó, que tem uma ênfase na hipertrofia. E antes disso, não se trabalha hipertrofia com criança, né? Até porque elas não têm nem potencial morfológico e hormonal para isso. Endurance, né? Ele só trabalha endurance depois do pico de velocidade de crescimento. E veja que quando ele fala na estruturação de treinamento, ele fala aqui, ó, primeira infância, segunda infância, né? A adolescência e fase adulta. Aí ele fala na primeira infância, treinamento não estruturado, né, que é de baixíssima complexidade. Na segunda infância, né, ou média infância, como ele chama, treinamento com baixa estruturação. Na adolescência, antes do pico de velocidade de crescimento, treinamento com estruturas moderadas, né, que já é
aquela entrada na questão mais tática e tudo mais, treinamentos com alta estruturação após o pico de velocidade de crescimento, né, lá para os 15 aos 17 anos, na fase de especialização, e treinamentos altamente estruturados na fase adulta, né, acima dos 20 anos de idade aqui, quando o atleta já está totalmente formado, né, e totalmente maturado. Então, e aí você me fala assim, professor, mas por que esse modelo? Lembra do que eu falei lá no começo na aula, que a gente enche a boca para dizer específica para cada atleta, que a gente individualiza e tudo mais, e eu vos faço a pergunta, e aí é para responder o que eu vou perguntar. Toda criança, vou pegar uma idade qualquer, de 12 anos de idade, ela é igual, ela tem a mesma estrutura física, toda criança de 12 anos ela é igual? Não, com certeza não. Não é, né? Então, assim, quando faz sentido, se elas não são iguais, eu aplicar o mesmo modelo de treinamento? Não. Também não. Pois é, lembra quando a gente tá lá no Gernes, professor, quem participou de Gernes sabe disso. A gente entra lá na categoria Mirim. Na minha época, o Mirim era de 11 a 13 anos. Aí você pegava os meninos de 12 e 13 anos, tinha menino de 12 anos pequeno, e tinha menino de 12 anos que, meu amigo, tu é doido, pô, era maior do que meu pai. Entendeu? Professor, peguei essa fase também, professor. Quando o tempo do meu mirim do Gernes era desse jeito, era de 11 a 13, 3 anos, muito diferente. Cara, eu lutei com um rapaz uma vez, eu nunca esqueci isso. Era uma competição que era para ir para o Campeonato Brasileiro Estudantil, né? Na época, o GEBS, né? Ou os Jogos da Juventude, muda de nome toda hora também. Eu tinha 14 anos de idade, a categoria era de 12 a 14. É um absurdo botar uma criança de 12 com uma de 14, né? Que a de 14, a de 12, às vezes ele tá ali entrando na puberdade, e o de 14 já tem barba, já passou do pico de velocidade de crescimento, já tem bem mais força, né? Estrutura física. E eu lembro que eu, com 14 anos, lutei com outro menino de 14 anos. Eu tinha 68 quilos e ele tinha 110. O apelido do menino era Júnior Baiano. Por aí você tira, Júnior Baiano, o apelido da criança, entendeu? E a gente tinha a mesma idade, pô. A gente tinha a mesma idade cronológica. Mas será que a idade biológica era a mesma? Então, assim, enquanto professor, eu posso fazer esse tipo de avaliação, né, simples, avaliaçãozinha antropométrica de peso e altura, e aí eu posso distinguir se o meu atleta ele atingiu o pico de velocidade de crescimento, se ele já passou, ou se ele não passou ainda, e direcionar o treinamento para esse cara. Porque eu posso ter dois atletas de 13 anos, mas um ainda está aqui, antes do pico de velocidade de crescimento, e eu devo enfatizar essas habilidades aqui, e o outro já passou ou está durante o pico, né? Normalmente com 13 anos ele vai estar durante o pico, ou ele vai estar um pouquinho depois já. E aí eu já posso começar a desenvolver isso aqui, dar ênfase em outras habilidades. E eu consigo, dessa forma, direcionar um pouco mais o treinamento que eu vou dar para o meu atleta, né? Já que eles não são iguais, já que eles são atletas diferentes, embora tenham a mesma idade cronológica, né? E aí, fazendo esse tipo de avaliação, né? Fazendo esse tipo de avaliação periodicamente com os meus atletas adolescentes ali, eu tenho como saber o estado de maturação somática desse cara e eu tenho como direcionar o treinamento dele de uma forma um pouco mais organizada e mais individualizada, para que ele venha a ter um melhor desempenho e um melhor desenvolvimento. Vão ter atletas que vão atingir o pico de velocidade de crescimento mais rápido, outros vão atingir um pouco mais devagar, né, vão ter uma maturação mais tardia, mas esses fatores são fatores biológicos, né, são fatores que independem do treinador, né, então quando ele vai atingir isso,
Eu não sei, mas a gente pode avaliar, estimar quando ele vai atingir e direcionar o treinamento de acordo com a individualidade desse atleta para que ele possa se desenvolver da melhor forma possível. E é bem mais interessante do que a gente usar esse modelo aqui engessado, né? Porque eu posso ter um atleta aqui, nessa fase aqui, por exemplo, de treinamento de potência, com 13, 14 anos, que ainda não está apto para isso aqui, né? Mas se eu tiver uma noção do pico de velocidade de crescimento desse sujeito aqui, eu tenho como saber se eu devo ou não implementar treinamento de potência com aquele cara. A mesma coisa, pessoal, aqui esse modelo, essa tabelinha aqui, ela é a tabela das meninas, tá? Muda pouca coisa, né? A diferença é que as meninas, elas atingem um pico de velocidade de crescimento normalmente mais rápido do que os meninos, né? Então, não muda nada do que eu falei, é só observar a tabela e fazer a avaliação com as meninas também, né? Existe uma equação para homens e outra para as mulheres. As duas equações estão no mesmo artigo, para quem tiver interesse, depois é só falar com o professor aí, ou me chamar lá, que eu tenho como disponibilizar para vocês. Beleza? Então, pessoal, sigam-me no Instagram, né? Fiquem à vontade. Eis os meus contatos aqui. Se você falar no direct comigo, eu vou te responder. Se você mandar um e-mail, assim que eu olhar, eu respondo também. Beleza? Então, foi um prazer estar aqui com vocês, né? Poder compartilhar um pouquinho do que eu estudo, compartilhar um pouquinho do conhecimento com cada um de vocês, né? O professor Rafael é um amigo aí de longa data já, é um cara que eu admiro muito e respeito, né? Como pessoa e como profissional, né? Sem rasgação de seda, né? Mas fico feliz aí pelo convite e estou à disposição sempre que vocês precisarem aí, né? Quem quiser precisar de mim aí para falar sobre alguma temática relacionada ao treinamento esportivo, podem contar comigo aí que a gente está disponível. Beleza, pessoal? Então era isso. Agradecer, né, professor, mais uma vez a, a sua participação, né, e a presteza, né, de sempre atender os pedidos do seu amigo aqui. As suas palavras são verdadeiras, eu sei disso, e a recíproca também é. Dito isso, pessoal, vocês querem fazer algum último questionamento ao professor, alguma dúvida Sim, da área? fiquem à vontade aí. Quem tiver dúvida, quiser perguntar. Eu quero, professor. Opa. Professor Bruno, licença, Rafael, porque eu estava tentando imaginar toda essa situação dessa periodização de treinamento, onde a gente consiga separar em grupos e etc., imaginando a especificidade, a necessidade de cada atleta. E quando eu imagino, por exemplo, o senhor imaginando na sua situação como atleta de lutas, que normalmente é reduzida, é um pouco menor a quantidade de atleta para uma pessoa, para um professor trabalhar, e eu já sou de modalidade coletiva, eu sou do voleibol, então, às vezes eu me deparo com quase 30 alunos para poder treinar, e pegar a individualidade de cada um se tornaria, aparentemente, seria mais complicado. Então, por isso que muita gente observa hoje o modelo mais engessado sendo repetido, embora eu tente montar pelo menos de 3 a 4 grupos, quando eu vou dividir e fazer esse trabalho, né? Só que eu vejo que ainda fica defasado. Se eu conseguisse trabalhar individualmente, seria ainda muito melhor. O senhor tem essa experiência com relação a como poderia trabalhar num grupo maior? Sim, é uma ótima pergunta sua. Everton, né? Everton, por que não dividir os grupos em estado maturacional? Você tem 30 atletas, você avalia todo mundo, beleza? Aí você pega os atletas que estão abaixo do pico de velocidade de crescimento, você joga numa turma,
Os que estão durante ou acima o pico de velocidade de crescimento, você separa em outra turma, né? E aí, dessa forma, você tem dois grupos ali que você pode tentar, pelo menos, e eu entendo a tua questão em relação à modalidade coletiva, né? Porque realmente você tem que fazer um trabalho com todo mundo, mas por que não dividir dessa forma, né? Ao invés de você fazer um grupo com vários atletas, todos com característica heterogênea, né? Porque se você pega, sei lá, você tem 30 atletas vou dar um exemplo assim, bem, né, sei lá, com 13, 14 anos de idade, por que você não divide eles em grupo maturacional? Porque, às vezes, quando você não sabe, né, o estado de maturação somática daquele grupo todo, você acaba fazendo o mesmo trabalho para todo mundo. E esse trabalho pode enfatizar o desenvolvimento de um determinado grupo de atletas e acabar não sendo o melhor possível para outro grupo. Então, talvez dividir grupos seja interessante. Assim como o Diogo comentou, que não conhecia essa fórmula, etc., eu também não conhecia. E enquanto você estava falando, foi a primeira peneira, digamos assim, primeira triagem que eu imaginei, a partir de então, fazer a separação por grupo maturacional. E Uhum. em seguida, fazer uma outra peneira também para fazer de acordo com a aquisição já adquirida de habilidades, né? E aí eu poder ter realmente como eu posso atingir um grupo que já está com determinadas habilidades bem desenvolvidas, ou que eu posso trabalhar com aquele grupo, levando em consideração também o momento da maturidade dele. Eu acredito que, assim, eu já imaginei algumas situações e vou colocar em prática. Só perguntei mais como seria, se o senhor já tinha tido essa experiência com um grupo maior, para imaginar se seria mais ou menos como eu pensei e vou tentar realizar. Porque como a gente falou na última aula, Rafael comentou sobre, às vezes, a gente pegar e construir na academia, né, na faculdade, modelos extremamente interessantes, coisas extremamente bacanas, mas tirar do papel, às vezes, é mais complicado. A gente não vai ali para o campo, né? Então, a gente imagina tal, e faz tudo bonitinho, mas no campo a gente se depara com outras variáveis, né? Inclusive, uma variável que eu não comentei durante a aula foi a do dono de um clube que quer resultado. E às vezes você quer trabalhar a criança da maneira que nós aprendemos na academia, como profissionais, né, como professores, e ali dentro a gente é cobrado de outra maneira. Isso também é uma outra variável que pode ser questionada em um outro momento, refletida, né, também. Isso leva a outro caminho. A gente andou discutindo bastante recentemente sobre ética e moral. Então, se eu atendo aquela exigência, pode estar fugindo da minha ética, ou enfim, né? São várias variáveis além das que a gente consegue trabalhar na academia, variáveis que são situacionais, a vivência, a sociedade, né? Não, perfeito, Everton, com certeza. Assim, né, o que a gente tenta trazer, no fim das contas, é um modelo para que a gente possa otimizar o nosso trabalho dentro das condições que a gente tem, né? Então, eu entendo perfeitamente que o treinamento de atletas em grupo, ele é muito mais complexo, né? Às vezes, a gente não consegue, às vezes, avaliar todo mundo, monitorar todo mundo, né? Mas a gente tenta minimizar um pouquinho esses erros, digamos assim, né, de conduta, ou minimizar essas falhas, né? E aí, lógico que isso vai cair sempre em limitações, né? A nossa atuação prática, ela traz algumas limitações e isso é inerente à nossa atividade, né? Mas é dessa forma, né? Então, que bom que a gente pensou de uma forma parecida já, né? Depois eu vou, pessoal, transferir para o professor Rafael o artigo, né, do Milwald, e os dois artigos que trazem essas tabelas aí que eu mostrei para vocês, para que vocês possam ler e dar uma olhada aí no que vocês acham que pode ser aplicado à prática de vocês. Beleza? Show, professor. Muito obrigado. Professor, você manda para mim e eu mando para eles. Isso. Perfeito. Outra coisa, o André, para a gente fechar, tá?
O André Tertuliano, ele perguntou o seguinte aqui no chat, né? Professor, o que você acha do método Dual Task ser utilizado no processo de formação? É dupla tarefa, né? É isso? Deixa só, André, um pouco mais claro o que, que seria esse dual task aí, né? Eu posso conhecer por outro nome, assim, então... Eu acho que deva ser o dupla tarefa, né? Eu acho. Pelo menos nas minhas leituras, não tão aprofundadas quanto as suas, óbvio, mas eu acho que é dupla tarefa, exatamente. Uhum. Cara, quando você fala em dupla tarefa, na verdade você está falando na realização. Ah, ele está sem áudio, né? Isso tá bom. Você se refere à realização de várias tarefas, né? Ou de duas ou de várias tarefas dentro do processo de aprendizagem, é isso? Eu acho que é esse caminho que ele está querendo, viu? Pronto. Não, porque se for, isso é algo bem importante, né, a se destacar, no sentido assim, de que o desenvolvimento, né, o processo de desenvolvimento, pronto, aqui, com o objetivo de aprimorar determinada técnica e tudo mais. O processo de desenvolvimento, pessoal, ele é importante e a gente tem que entender o seguinte, né, quando eu vou desenvolver uma determinada técnica, eu vou desenvolver uma determinada habilidade de um sujeito, normalmente eu não consigo desenvolvê-la de maneira isolada, né? Você pode até fazer, mas só que desenvolver de maneira isolada, às vezes ela não tem uma reprodutibilidade ecológica. O que é que eu quero dizer com isso? Eu sou atleta de vôlei, por exemplo, né? Eu não vou simplesmente saltar, né? O atleta de vôlei, ele salta. Eu não vou simplesmente saltar. Eu vou correr para saltar, para depois fazer um saque, né? Então você tem a realização de uma sequência de atividades, né? De habilidades, na verdade, de várias habilidades dentro da mesma do mesmo gesto motor, né? Então o atleta ele precisa ter várias competências técnicas para que ele possa desenvolver aquela habilidade e possa atingir um objetivo com aquela habilidade, né? Então, desenvolver através de um modelo de dupla tarefa, eu acho extremamente válido, entendeu? Eu acho extremamente importante. Eu acho que a gente só vai desenvolver o modelo isoladamente, sem a dupla tarefa, na verdade, quando o atleta ele está numa fase muito básica de aprendizagem, quando ele está muito no início ainda, que ele não consegue desempenhar um determinado gesto, aí você vai utilizar um método fracionado de ensino, você vai explicar para ele parte por parte, né, para que ele possa aprender aquilo ali e depois desenvolver a capacidade, né, de aprendizagem por dupla tarefa. Então, acho que é mais ou menos nesse sentido aí. Então, é extremamente válido. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Caso não, show de bola. Pronto. Agradeceu. Valeu, André. Chegou aqui para mim também. Tem vai entrar naquelas questões do ensino particionado, né? Daquele determinado gesto, como pensando no vôlei aí, numa manchete, flexiona o joelho, estica os braços, junta os É, braços, aí vai então, para. mas é que isso a gente utiliza muito no início, né? Bem no comecinho ali, quando o atleta ainda está bem na iniciação, né, da sua aprendizagem dos gestos mais específicos e mais básicos, né, da modalidade. A partir daí, quando o atleta ele normalmente chega na formação esportiva, ele já tem uma noção dos gestos mais básicos ali de cada modalidade, né? Então, às vezes, não faz tanto sentido a gente desenvolver isoladamente, a não ser que ele precise de um refinamento técnico, né? Que ele precise realmente melhorar algo específico ali. Mas, tirando isso, a dupla tarefa ela acaba sendo sempre utilizada. E tem mais uma, né, professor Bruno, que eu acho que
arremata um pouco aí o que você veio falando, quando a gente pensa na pedagogia da rua, né, nossas aprendizagens, a gente na rua com os nossos amigos ou no condomínio, a gente aprende tudo de uma vez, tudo no caos, tudo sem uma lógica, né, tudo informalmente, né, para depois, sim, a gente para os modos mais formais, e a escola, por exemplo, é um dos ambientes, as escolinhas, né, os centros de treinamento, vai formalizar aquilo, né, mas é tudo meio que no caos mesmo, né? Naquela aprendizagem, no que der para fazer, eu vou fazer desse jeito, e aí você imita alguém que faz, que você acha que faz melhor do que você, que a imitação também é uma forma de aprendizagem, né? Algumas vezes para o bem, outras vezes para o mal, e por aí vai, né, meu amigo? Não, com certeza, com certeza. Acho que é bem dessa forma, bem desse jeito aí mesmo. Professor, eu acho que... Pessoal, pode... Pode falar, pode Diga. falar. Não, só ia dizer que a gente pode ficar por aqui, né? Eu acho que a discussão foi bem rica, né, nesse sentido aí. Pronto, pois então, vamos partir, né? Eu vou aqui para a gravação, professor. Agradecer você mais uma vez.